as doenças elas não caíram ultimamente. Então, eu acredito que de repente você possa pegar questões que envolvem, talvez lá, questões que envolvem vermes. Mas podemos encontrar também questões que envolvam protozooses, viroses, bactérias. Mas eu coloquei enfatizadamente o quê? Eu coloquei a ideia da participação de doenças provocadas por agentes variados. Então, só para lembrar vocês rapidamente quais são esses agentes e o que é importante que você bote na sua cabeça. Existe na classificação biológica dos seres vivos agentes etiológicos que provocam doenças. Eu normalmente cito para meus alunos o seguinte, olha, cuidado com a expressão agente etiológico. Doença é um quadro clínico que normalmente a gente caracteriza quando há alguma disfunção. E essa disfunção ela pode ser sintomática ou ela pode ser assintomática. Tá legal? As expressões que são usadas dentro das parasitoses, você tem que ter um pouco de cuidado, tem que ter um pouco de raciocínio para poder lembrar. Tipo, agente etiológico, causador da doença. A gente às vezes chega em sala de aula e diz, quem é o agente etiológico da dengue? Aí o cara na hora diz Aedes aegypti. Tá certo isso? Não tá. Por que não tá certo? Porque o mosquito não entra na gente para causar problema. Concorda comigo? Então o que o mosquito é? O mosquito é o transmissor. Tá legal? Ele é o vetor da doença. Existe a participação de um agente. E quando você ouvir falar em agente etiológico, o que eu estou querendo chamar? Agente etiológico é aquele que causa a doença. Tá legal? Outras coisinhas são importantes. Quando se falar em contágio, é como se pega a doença. Tá legal? A forma de pegar a doença é que também tem classificação. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram da esquistossomose? Aquela conhecida barriga d'água? Pronto. É causada por um verme, Schistossoma mansoni, né? Em número de casos bem grandes aqui no município de Touros. Agora observe, preste bem atenção. A esquistossomose é causada pelo agente etiológico chamado de Schistossoma mansoni, tá? Como é que se pega esse bicho? Como é que se pega esse verme platelminto? Você pega esse verme nadando em rios, lagos, córregos que contenham a cercária, o vermezinho que penetra pela pele. Aí você me diz, penetra pela pele? Essa transmissão foi passiva, pessoal? Não foi. Foi um transporte ou transmissão ativa. Ele entrou, furou e entrou, tá certo? Agora, quando eu pego, por exemplo, o Ascaris lumbricoides, que todo mundo chama de lombriga, não é mais um platelminto, já é um nematelminto. Quando eu pego esse verme, eu pego ele fazendo a ingestão, ou seja, eu tenho alimentos, água contaminada, aí eu pego, faço a ingestão. Eu coloquei ele para dentro. Aí você me diz, a forma de transporte ou transmissão foi passiva? Eu digo para você que foi. A do verme esquistossoma foi o que? Ativa. Por que ela foi ativa? Porque o verme forçou a entrada. Acontece também com quem? Com o verme que provoca o amarelão. Lembra do amarelão? Outro verme causador, nematelminto, causador de infecção. Esse verme, o Necator americanus, ou ainda o Ancylostoma duodenale. Tem que saber esses nomes? Tem que saber sim. E se você for, nesse caso, uma pessoa que tiver problemas com classificação de nome científico e for da área biomédica, realmente vai ter dificuldade, se cair questão de doença. Eu acredito que possa cair na objetiva, tá legal? Agora vamos dar uma olhadinha rapidinho aí, por favor. Temos uma citação aí. Como é que é essa citação? A citação é a seguinte, olha que legal. Com a chegada das eleições no país, dos seres vivos, e na ausência de algum organismo mais qualificado, 5 parasitas se candidataram a governar a bicharada. Olha que legal, pessoal, 5 parasitas, né? Que legal. Muito bem. Cada um apresentou na sua propaganda de campanha frases como afirmativas de forte apego com a verdade, com base no histórico de vida de tais parasitas. Os demais viventes podem se utilizar de conceitos biológicos para avaliar qual deles estaria realmente comprometido com a verdade. Considerando a passagem acima, assinale a afirmativa que, à luz dos conceitos de biologia, é avaliada, nesse caso, como verdadeira. Vamos ver aí cada uma delas. Observe. Letra A. Nunca me esqueço de que sou um genuíno protozoário flagelado. Nunca me esqueço que sou um genuíno protozoário flagelado, muito bem conhecido e sei como atingir o coração das pessoas. Olha, pessoal, se você raciocinou direitinho, já viu de cara
que é um problema relacionado com doença de Chagas. Aí você me diz, João Melo, tem a ver essa questão? Eu digo, você que tem. Por que tem a ver? Observe, ó. Nunca me esqueço de que sou um genuíno protozoário. Protozoário de qual tipo? Flagelado. Se eu tenho um protozoário flagelado, ele é um protozoário classificado como mastigófora ou flagelata. Lá nós encontramos vários flagelados causadores de doença. Tem a Giardia lamblia, tem o Leishmania donovani, tá? Tem o Leishmania brasiliensis, que são causadores de doenças variadas. Por exemplo, Leishmania donovani causa a conhecidíssima leishmaniose visceral. Também tem o Leishmania de classificação da úlcera de Bauru, que é o Leishmania brasiliensis, tá legal? Só que aqui especifica que ele atinge o coração das pessoas. Então, é um Trypanosoma cruzi. E esse tipo de protozoário causa doença de Chagas, tá legal? Segundo, letra B. Vamos ver por que letra B está errado. Como nematelminto importante, faço as coligações necessárias com caramujos, mas, na boa fé, engordo a barriga das pessoas. Olha só, nematelminto. Eu disse para vocês que quem provocava a barriga d'água, quem provocava a esquistossomose, era um verme que não era nematelminto, e sim um verme conhecido como o quê, pessoal? Verme platelminto. Então, por isso que essa questãozinha fica errada, não tem como a gente avaliar como certo. A letra C tem assim: não vote no Necator americanos, pois ele se utiliza de hospedeiros intermediários. Aí pare e já pense aí que o negócio está errado. Aí você me diz, por que, João Melo? Necator americanos é aquele verme que você pega ele pisando nele. O sujeito defeca, deposita seus ovos, os ovos eclodem e a larvinha fica lá. Aí o sujeito passa, que anda descalço e pisa. Pisou, o verme penetra pela pele. Transmissão que eu falei aqui, que era qual? Ativa. Então, nesse caso, não existe a participação de hospedeiro o quê, pessoal? Intermediário. Isso quer dizer, então, que para penetrar nos indivíduos, aí está a especificação do terceiro mundo, ele utilizaria o hospedeiro intermediário e você sabe que isso não existe, certo? Na letra D tem assim, ó. Sou uma filária fina e protista, mas, pare, filária fina e protista? Protista não, né? Filária é um verme que pode, no caso, ser encontrado como nematelminto e não como protista. Para quem esqueceu da filária, tem uma muito conhecida, que é a Wuchereria bancroft. A Wuchereria bancroft é um tipo de filária que provoca a doença conhecida como filariose, ou ainda, para quem não lembra, aquela doencinha em que a perna do indivíduo fica muito, vamos dizer assim, com abscesso, a elefantíase, né? Observe a letra E, que diz o seguinte: no meu partido dos platelmintos, não há agentes etiológicos que comprometam a saúde das pessoas. Ah, sim. É o seguinte, os platelmintos são vermes que podem causar doenças, sim. Nós temos uma doença muito conhecida, que é a teníase. Temos outra que é a cisticercose. E eu ainda falei para vocês da esquistossomose. A teníase, por exemplo, ela foi citada não na forma teníase. Caiu o Taenia solium, a mesma provocadora da cisticercose. A questão, na verdade, que caiu foi a cisticercose. E a cisticercose se diferencia da teníase no seguinte aspecto. É bom que vocês fiquem sabendo disso obrigatoriamente para poder não errar na prova do vestibular. A teníase você pode adquirir comendo carne de porco ou carne bovina com presença de cisticercos. Isso quer dizer então que você vai comer a larva que se encontra nesse animal. Agora, se você pegar esse tipo de verme adquirindo os ovos em legumes ou outro tipo de alimento, você não adquiriu a larva cisticerco, você adquiriu a larva inicial, a larva que se encontra nos ovos. E esse tipo de larva poderá, entrando em você, atingir seu cérebro. Daí o nome cisticercose humana, devido ao fato desse verme atingir e se formar cisticerco dentro da gente. Então existe uma diferença entre teníase e cisticercose que fique bem claro para vocês. Os agentes podem ser o mesmo. Taenia solium para um, Taenia saginata para outro. Tá legal? Mas a forma de se pegar essa doença é que vai diferenciar uma da outra.